Saudações a todos os participantes do primeiro simpósio do Plâncton de Águas Continentais. Meu nome é Elidiomar e eu vou apresentar o trabalho intitulado Flutuando nas Águas da Internet, a representação social do plâncton através de charges, que é de minha autoria em conjunto com Lucy e Tainá. Em primeiro lugar, quero desejar que todos vocês estejam bem, se cuidando dos seus entes queridos. Mesmo depois da segunda dose da vacina, é importante manter as chamadas medidas não farmacológicas. É fundamental fazer o isolamento social, não sair de casa exceto em condições absolutamente necessárias e, em saindo de casa, usar máscara o tempo todo, evitando lugares fechados. São essas medidas preventivas que vão fazer a gente superar a pandemia da Covid-19. Bem, nem eu, nem Lucy, nem Tainá trabalhamos diretamente com plâncton. Eu e Lucy, por exemplo, somos entomólogos, estudamos insetos. Mas o que nos traz a um evento com este perfil é a noção da necessidade de se falar de ciência. Precisamos falar de ciência sempre, mas usando uma linguagem que todos possam compreender. Eu sou absolutamente convencido de que a associação entre ciência e cultura é um caminho interessante para isso. É fundamental mostrar que a ciência faz parte da sociedade, que ciência e sociedade caminham juntas. Com essa percepção, afirmo que o plâncton é um excelente objeto de estudo e, para isso, pode-se utilizar o conceito das representações sociais, que basicamente seriam modalidades de conhecimento prático orientadas para uma comunicação e para a compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos. As representações sociais são formas de conhecimento que se manifestam como elementos cognitivos, imagens, conceitos, categorias, teorias, mas, isso é muito importante, sem se reduzirem exclusivamente a isso. Conceitos são muitas vezes difíceis de interpretação e o nosso objetivo é popularizar. Então, eu gosto muito de trocar em miúdos determinadas expressões já arraigadas e já tradicionais. Eu acho que as representações sociais, elas basicamente são a forma como a gente vê determinadas coisas. São as imagens que a gente forma de determinado objeto. Não tenho como não pensar em um conceito informal que é o chamado inconsciente coletivo, formas de leitura da população. Na verdade, para mim fica claro que as representações sociais dizem muito sobre quem lê, mas também sobre os objetos de estudo, e é essa percepção que a gente tenta trazer para o presente trabalho. Vamos partir então do pressuposto de que plâncton é um termo relativamente bem conhecido. Vamos testar isso, objetivando verificar a visão popular sobre esses organismos a partir das charges, uma arte de grande representação popular. Para fazer isso, utilizamos como base o site do Cartoon Stock. É um grande depositário de charges. E lá fizemos buscas utilizando os termos plâncton, zooplâncton, fitoplâncton, copépode, ostrácoda, cladócero e krill, em suas versões em inglês. Com isso, esperamos entender um pouco a visão popular que se tem dos organismos planctônicos. De pouca popularidade, embora sejam integrantes importantíssimos das cadeias naturais, os grupos taxonômicos copépoda, ostrácoda e cladócera não foram explicitamente encontrados em qualquer das charges que nós obtivemos. Encontramos resultados com os termos plâncton, que levou a 23 charges, fitoplâncton, que levou a 2 charges, zooplâncton, que levou a 1 charge, e krill, que levou a 23 charges. De modo muito curioso, na busca por fitoplâncton apareceram 2 charges, sendo uma de krill e uma de plâncton em geral. Por outro lado, na busca por zooplâncton, o resultado foi uma única charge falando de fitoplâncton. Isso é um indício de que determinados conceitos ainda precisam ser bem trabalhados para uma compreensão geral.
Por uma questão de direitos autorais, o site ele é pago, eu não vou mostrar as charges aqui, não quero infringir qualquer lei, mas vou mencionar o tema que elas abordam. Nós conseguimos então, totalizando todas as buscas e excluindo as repetições, 43 charges, das quais 32 tinham a presença de baleias. 2 tinham protozoários ameboides, 2 tratavam de cadeia alimentar associada à redução populacional, uma mencionava evolução, uma era sobre fitoplâncton, uma sobre a biologia geral do krill, uma sobre óleo de krill e 3 temas aleatórios. Um tema absolutamente recorrente foi a presença do krill na dieta alimentar das baleias. E uma repetição bem frequente das charges mostrava cenas como baleias pedindo pizza com sabor krill. Muito curioso, e às vezes tinha uma piada associando às pizzas consumidas mais frequentemente pelo ser humano. E com base em nossos resultados, ficou claro que os krills, integrantes dos Euphausiaceae, são um grupo de grande destaque entre os organismos planctônicos, ao menos no que se refere à representatividade social. De um modo geral, a morfologia dos organismos mencionados nas charges foi bem representada, claro que com licenças poéticas e simplificações de praxe. As baleias tiveram uma participação efetiva graças a seu hábito alimentar. Muito provavelmente isso é relacionado ao fato da grande mídia, já desde a década de 1980, mencionar o hábito alimentar das baleias e a importância do krill, esse organismo tão pequeno e pouco conhecido individualmente, mas conhecido como presença efetiva nas teias alimentares e cadeias alimentares dos organismos marinhos. Isso vem sendo muito noticiado pela imprensa ao longo do tempo e provavelmente fixou na população a ideia da importância desses animais para as baleias. Isso reforçou a representatividade social do krill, fazendo com que ele seja um organismo muito bem conhecido pela população. Nem sempre nas charges que nós obtivemos, o desenho da baleia é bem representado. Elas são, de modo geral, muito simplificadas, o traço é absolutamente generalizado em boa parte das vezes, e é legal notar que em muitas das vezes, quase metade, em torno de 40%, o traço lembra muito mais uma baleia do tipo Moby Dick, um cachalote. Ou seja, as baleias presentes em boa parte das charges não fazem uso do krill como alimentação efetiva. Os cachalotes e as baleias aparentadas desse grupo possuem dentes, são integrantes do grupo dos Odontoceti, sendo que as baleias que se alimentam verdadeiramente de krill são as chamadas baleias de barbatana, integrante do grupo das Mysticeti. Então aqui tem a silhueta de uma Mysticeti, uma baleia que efetivamente se alimenta de plâncton, um padrão presente em um pouco mais da metade das charges, enquanto que aqui tem uma representante do grupo das cachalotes, uma baleia Odontoceti, e que está presente em mais ou menos 40% das charges, uma baleia que não se alimenta de krill. Em algumas charges até está presente uma espécie de modelo misto, em que as características de ambos os grupos estão representadas. Isso denota uma generalização, uma simplificação do traço, que é algo muito interessante para se analisar. Por fim, nos chamou a atenção a ausência de charges sobre produção de oxigênio a cargo do fitoplâncton. Isso mostra um possível ponto a ser priorizado em termos de divulgação científica. Os pesquisadores da área de plâncton, pensando sempre em popularizar a ciência, podem se debruçar mais a esse tema. Para finalizar, quero realçar que esta fala está dentro do projeto Zoologia Cultural de Pesquisa e Extensão, que eu mantenho na Unirio. Deixo o meu e-mail para contato, vai ser um prazer conversar com cada um de vocês, e deixo ainda um convite especial para que vocês conheçam a revista A Bruxa, que publica trabalhos associando ciência
e cultura, bem dentro da linha deste que eu acabei de apresentar. Um abraço a todos.